Olá pessoal, vocês estão bem? Sejam bem-vindos ao canal Português à Mesa para estudarmos um pouco mais sobre língua portuguesa. Aqui você encontrará vídeos com exercícios, com teoria, para você melhorar o seu português para um concurso, para a sua própria vida, para o seu vestibular ou para o seu estudo diário. E hoje, o tema de nosso encontro vai ser sobre as articulações e as palavras que fazem esse procedimento dentro dos textos para você conseguir entender como funciona o encadeamento. Nós falamos sobre a coesão. E para isso funcionar bem, esses elementos precisam ser reconhecidos. E este vídeo vai te ensinar como você vai fazer esse reconhecimento e melhorar até a sua estrutura na hora da fala e da montagem de um texto. Para isso, por favor, inscreva-se aqui no canal, participe conosco em nossa comunidade, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like sempre para que possamos engajar os nossos vídeos e mais pessoas possam também participar conosco aqui no canal. Um grande abraço a todos e vamos para a nossa aula de hoje para você aprender um pouquinho mais sobre coesão e também reconhecimento desses marcadores textuais. Até mais, pessoal! Esses procedimentos são muito importantes dentro da construção dos nossos textos. As conjunções, as preposições e os advérbios também podem assumir várias classificações aqui quando nós usamos na construção de sentido de um texto. E nesse caso, esses termos são nomeados e são chamados de articuladores textuais, sendo usados para relacionar segmentos textuais de qualquer extensão. Pode ser um período, poderia ser um parágrafo, uma sequência textual ou porçõezinhas menores do texto. E eles contribuem para nós interpretarmos melhor o nosso texto em si. Aqui na tela você já possui um exemplo comigo. Lemos o seguinte: organizadores textuais. O que seria isso, não é? Esses organizadores, eles ordenam o texto em uma sucessão de segmentos que se complementam. Por exemplo, aqui grifado em segundo lugar, por que isso aqui? Isso aqui já é um organizador, porque você disse o seguinte: atrás da marca Gucci está a Dior. Em segundo lugar, enquanto a marca de roupa esportiva Nike conquistou a terceira posição. Bom, o que você viu? É isso, a organização. Você fala a primeira versão e você coloca em segundo lugar. Seria isso, para você organizar a sequência e a pessoa poder compreender o que você fala. Vamos ver um outro exemplo. A Liga Açuense de Desportos realizará neste sábado, dia 15, o encerramento do 27º Campeonato Açuense de Futebol Amador. Em seguida, novos campeonatos acontecerão. Você viu que interessante como funciona? É isso, é colocar na ordem. Você fala primeiro o que você precisa e em seguida seria isso, é fácil. Por isso é que eles se chamam organizadores textuais. E para começarmos a trabalhar, para você aprender, você leia comigo aqui e me diga onde é que estão esses organizadores textuais aqui neste exemplo. Vamos ler? O Brasil está em 77º lugar no ranking global de aplicação de doses da vacina contra a Covid-19. Na relação a cada 100 habitantes, o Reino Unido segue na liderança da lista com 121,18 na relação a cada 100 pessoas. E o Canadá aparece na sequência com 119,90. Em seguida, a Alemanha, 102,19. Bom, enfim, o texto em si é um texto que te informa sobre o problema da vacinação. Mas aqui eu gostaria que agora você pensasse, pare um pouquinho se você precisar. Onde é que apareceram esses organizadores textuais dentro desse texto? Você percebeu? São só dois. Não são tão difíceis de serem reconhecidos. E vamos olhar? Você já sabe quais são? Aqui,
na sequência e em seguida. É isso mesmo, você menciona o Brasil, você menciona Reino Unido, Canadá, aí você coloca, apareceu na sequência e em seguida. É isso, para você poder sustentar o seu argumento de uma maneira mais clara, bem articulada. Não é difícil, não é, pessoal? Vamos mais um pouquinho? Veja agora de novo. Treine novamente. O governo construiu muitas estradas. Além disso, investiu em hospitais. Por outro lado, o governo também revitalizou os caminhos de ferro. Bom, aqui nós temos uma outra notícia. E aqui apareceu somente esse organizador. Onde que nós colocamos esse organizador? Você viu? Ficou fácil, não ficou? Dá para perceber que sempre é no começo ou no meio do texto, não é? Ali, ele está aqui. Por outro lado, você tinha visto isso? É uma continuidade, seria uma próxima enumeração daquilo que o governo fez. O governo fez estradas, ele investe em hospitais, e por outro lado, que seria mais um caso neste caso, enumeração do que você falou. Aprendeu? Vamos ver mais? Agora vamos mudar um pouquinho. Você sabe o que significa esse articulador chamado marcador metadiscursivo? É muito importante, porque ele aparece dentro dos textos para mostrar um ponto de vista de quem comenta. É muito importante sabermos fazer isso. Atribuem um ponto de vista a parte do texto, servindo para o locutor comentar sobre o que ele escreve. Por exemplo, rocha que decorava a casa na Paraíba é, na verdade, um meteorito de 27 quilos. Na verdade, seria uma intromissão do locutor, do narrador ou do escritor aqui para passar a proposta dele. Entramos com ideias um pouco mais subjetivas quando nós opinamos. Por exemplo, encapotamento, carro quase cai em ribanceira. E, felizmente, você opinou. É isso, esse é o marcador metadiscursivo. Ele entra para passar aquela proposta subjetiva de interferência dentro do texto, mostrando o ponto de vista do autor, não é? Felizmente, ninguém fica ferido. Você viu? Aqui, no caso, a pessoa ficou agradada por ninguém ter se machucado. E mais um caso. Veja comigo. Mãe brasileira vai ao Paraguai investigar desaparecimento do filho. 24 horas ficou acordada. Agora entrou mais um marcador. Lamentavelmente, não há pistas do paradeiro do rapaz. Você viu que interessante? Quando nós temos os articuladores, esse vídeo é para te mostrar quão bela fica a proposta quando colocamos palavras adequadas dentro dos nossos textos. E vamos aprender mais. Você entendeu agora os metadiscursivos. E vou te mostrar mais um, que são os conectivos. Conectores, que no caso preposição, conjunção. Aqui estou te mostrando no exemplo uma conjunção. E esses conectores, eles encadeiam as diferentes partes do texto e atribuem uma relação entre elementos linguísticos ou contextuais. Isso mesmo, ele vai te passar uma proposta. Por exemplo, aqui, o porco derruba e morde motoboy durante entrega em Franca, em São Paulo. O que é isso? O porco derruba e morde o motoboy. Você adicionou uma outra oração ligada no texto. Por isso é que aqui aparece o conector e, para fazer essa ligação de ideia de adição. Isso é muito importante nós entendermos dentro dos nossos textos. Você percebeu como funciona? Cada conector, ele nos passa uma proposta, uma ideia. Agora, vamos ler um outro. Painel do poder. Embora necessária, parlamentares apostam que a reforma tributária não avança. Uma outra notícia. O que nós queremos dizer? Embora necessária, nós colocamos um conector e estamos dando uma ressalva. Ela é necessária. Agora você depois dá um contraste, você viu? Não avança, embora necessária. Você percebeu? O que nós estamos fazendo? Uma articulação bem montada para passar para o leitor que a reforma tributária não avançou. Embora ela é necessária, você viu? É assim que funciona. Por isso é que esses conectores são de grande valia na hora da fala, na hora da escrita, para que possamos passar para o nosso leitor a ideia. Vamos ver mais um caso? Por exemplo, aqui. Você vai fazer comigo um treino.
E esses casos, essas frases a seguir, possuem uma ideia, um significado, uma relação de significado. E você vai dizer para mim qual é o significado, qual é a relação expressa pelas orações que estão destacadas. Será que é tempo, modo, causa, proporção, finalidade? Vamos ver se você é bom nisso. Tudo bem? Vamos lá? Então, leia as frases a seguir e analise as relações de significado expressas pelas orações destacadas. Vamos começar. A fim de obter melhores resultados, o que significa isso? A mãe do menino decidiu contratar uma professora particular. A mãe foi lá e contrata uma professora particular a fim de obter melhores resultados. Você percebeu? Aqui nós temos uma informação chamada oração principal. Uma informação muito importante foi o contrato de uma professora particular. Agora, qual é a ideia que esses conectores nos apresentam? Ficou fácil, não ficou? É uma, você sabe? Já falou para mim? Escreveu aí? Finalidade. A finalidade era obter melhores resultados. Viu como funciona? Por isso é que isso é muito importante para podermos melhorar a ideia das nossas leituras, como compreender um bom texto, não é? Vamos continuar. Treine mais um pouquinho. Os agricultores terão enormes prejuízos. Veja essa informação, muito importante. Agora aparece uma informação adicional ligada por um conector. Se não chover nos próximos dias, hein? O que você quis dizer com isso? Se não chover nos próximos dias. Isso indica uma fácil. Isso é uma condição. Isso mesmo. Se não chover, prejuízos. Você percebeu que os prejuízos é a informação principal. A outra é uma ideia condicional ligada a ela. Muito bem. E vamos continuar. Mais um probleminha para você. Assim que os portões foram abertos, a multidão entrou no estádio. Fácil, não foi? Quer dizer, a multidão entra no estádio assim que os portões forem abertos. Isso é uma ideia simples, porque seria a proposta de tempo. Isso mesmo, você acertou. É o tempo, no momento em que abrimos os portões. Você viu? Ficou fácil, não foi? Vamos mais um pouquinho? Treine mais uma. Veja essa agora. À medida que se aproximava o dia da festa, a tensão entre os membros da comissão foi aumentando. O que nós queremos dizer com isso aqui? À medida que se aproximava o dia da festa, a tensão entre os membros aumentou, foi aumentando. Você percebeu uma proposta? Quando nós dizemos à medida que, o que queremos traduzir é uma ideia de proporção. É isso mesmo. A proposta proporcional quer dizer, quando estava ali se aproximando, mas era de pouquinho. São proporções. A tensão foi aumentando. Percebeu? E mais uma para podermos aqui te apresentar. Não conseguiu chegar a tempo para a reunião de negócios, porque o voo atrasou em São Paulo. Agora pense, você não chegou a tempo para a reunião. Qual foi o motivo? O motivo foi um atraso, você percebeu? Você disse porque o voo atrasou em São Paulo. Quando nós temos essa proposta, isso nos dá uma ideia de causa. Isso mesmo, foi um motivo, o porquê do seu atraso. Ficou claro? Ficou bom para você? Isso mesmo. E agora, mais um pouquinho de treinamento para fazermos juntos. Agora comigo aqui na tela, você está lendo um texto e vamos discutir algumas questões. O que ele pede para que você faça é o seguinte: no texto, a sequência temporal é estabelecida principalmente pelas expressões. Bom, as expressões estão aqui, mas você vai precisar achar para mim. Vamos fazer juntos e eu vou te orientando. Comecemos agora. O que ele quer são expressões que indicam uma sequência temporal. Começamos a ler e ele diz o seguinte: há 1,5 milhão de anos, nós já temos uma. Apareceu na cara, no início. Ele disse que há 1,5 milhão de anos e continua o texto dele. Você já tem uma noção de tempo com essa expressão. Você percebeu como funciona para você guiar o seu leitor. Vamos continuar para achar as outras. Ancestrais do homem moderno
deixaram pegadas quando atravessaram um campo lamacento nas proximidades de Ilerê, no norte do Quênia. Até aqui tudo bem. Vamos novamente começarmos. Uma equipe internacional de pesquisadores descobriu essas marcas recentemente. Opa! Apareceu mais um marcador de tempo aqui. Você viu o que ele disse? Recentemente. Exato, é isso. Quer dizer, recentemente, e mostrou que elas são muito parecidas com a dos Homo sapiens. Bom, resumindo, o que é que você precisa perceber? Comecei com 1,5 milhão. Depois falei sobre o que aconteceu sobre as pegadas e foram descobertas quando você percebe novamente que é uma sequência temporal. Apareceu aqui porque está na sequência, mas não acabou. Vamos continuar a ler? Também o tamanho, a profundidade das pegadas e o espaçamento entre elas refletem a altura, o peso e o modo de caminhar atual. Aqui nós não falamos nada sobre tempo, só demos as definições. Mas anteriormente. Opa! O que vocês acham? Isso mesmo. Anteriormente é temporal. Houve outras descobertas arqueológicas, como as feitas na Tanzânia, e o texto continua. Não é verdade? Bom, sabemos que apareceu mais uma. Se você falou anteriormente, isso é um marcador temporal dentro do texto. Veja que beleza como ficou a estrutura, porque isso é uma revista científica, não é? Foi tirado de um artigo de uma revista. Está muito bem escrito. E vamos terminar para ver se nós achamos mais algum. Ó. Anteriormente, houve outras descobertas arqueológicas, como por exemplo as feitas na Tanzânia, em 1978, que revelaram pegadas de 3,7 milhões de anos, mas com uma anatomia semelhante à de macacos. Aqui nós não tivemos muito isso porque esses marcadores de sequência aparecem para chamar atenção no texto. Nós só damos informações aqui, não é? Datas, etc. E os pesquisadores acreditam que as marcas recém-descobertas pertenceram ao Homo erectus. Muito bem, como nós não estamos para analisarmos profundamente o texto, mas para olharmos estruturas gramaticais, você deve ter percebido isso. Ficou muito claro para nós que apareceu na sequência 3 marcadores temporais muito bem encadeados e você já entendeu como funciona tudo isso, não é? E para terminarmos a nossa aula de hoje, aqui eu vou te apresentar uma questão também interessante porque é uma poesia de Carlos Drummond de Andrade. E aqui a prova que montou esta pergunta disse o seguinte: Carlos Drummond de Andrade tem uma vasta produção poética, reconhecida em todo o mundo e com marcas recorrentes. A sua permanente reflexão sobre a realidade, sobre a relação entre o eu e o mundo, sobre a função do artista na sociedade, é uma dessas marcas que pode ser lida na poesia a seguir. É o que ele fala, eu e o mundo. O poeta sempre lê o mundo com olhos diferentes, não é, pessoal? Mas aqui é o seguinte, como nós estamos dando foco em questões sobre relação de tempo, relação de conexão, vamos dar o foco no que precisamos. Eu marquei aqui o que eu interesso pela poesia. Ele diz o seguinte, vamos ler só o trechinho, ó. Mãos dadas, não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho os meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos. Aqui é que nos interessa o que eu quero chamar a atenção. A beleza da poesia nós nem vamos comentar agora, porque vamos dar foco para o que eu preciso. E aqui eu preciso que você releia esta linha e faça isso agora. Eu tirei do texto e trouxe para cá para que ficasse mais fácil para que você lesse. Vamos ler esse trechinho de novo. Se depois desta vírgula que está aqui, o presente é tão grande, vírgula, não nos afastemos. Qual é agora o conectivo que nós vamos colocar no lugar desta vírgula para dar mais sentido, para dar sentido adequado neste contexto? Seria A, contudo, B, uma vez que, C, a fim de que, o pois,
ou o por isso? O contudo é contraste, uma vez que seria uma questão também de condicional, não é? A fim de que seria a finalidade, o pois é uma explicação e o por isso seria uma proposta conclusiva, não é? Seria então. Como é que nós vamos completar? Você já sabe, o presente é tão grande, não nos afastemos. Muito fácil. E você viu, claro, é o por isso. Por isso mesmo. Quer dizer, se o presente é tão grande, por isso, então, não nos afastemos do presente. É isso que ele quer dizer. Para que viver futuro se podemos viver o que nós temos agora? É isso para hoje e eu espero que você tenha aproveitado. E esse vídeo vai ficando por aqui. Eu te espero para o nosso próximo encontro. Um grande abraço e até mais, pessoal!